Zumbis são criaturas descritas como mortos-vivos, porém há também aqueles que são apenas infectados por alguma doença. Mas, de qualquer forma, zumbis são criaturas que a ciência ainda busca entender. Como a maioria das lendas atuais, as primeiras derivações de zumbi têm origem na Grécia Antiga. Alguns arqueólogos acharam e desenterraram muitas sepulturas antigas que tinham em si esqueletos que estavam presos por rochas e mais alguns objetos pesados, o que seria supostamente para impedir dos mortos se levantarem. O folclore de zumbis já existe há séculos no Haiti, o que possivelmente tem origem no século XVII, que foi quando os escravos trazidos da África Ocidental trabalharam nas plantações de cana-de-açúcar do país. Devido às condições brutais em que trabalhavam, os escravos desejavam a liberdade mais do que tudo, e acreditavam que após morrerem trabalhariam como zumbis pelo resto da eternidade. As nações imperiais europeias ficaram obcecadas pelo voodoo no Haiti, porque as condições na colônia francesa eram tão horríveis e a taxa de mortalidade entre os escravos era tão alta que após uma rebelião iniciada nas camadas mais baixas, finalmente foram eliminados os senhores de escravos, em 1791. Após ser renomeado como Haiti, ao invés do nome francês Saint-Dominique, o país veio se tornar a primeira república negra independente do mundo, após uma longa guerra em 1804. Desde esse tempo, o Haiti fora demonizado como um lugar violento, cheio de superstições e morte, pois sua existência era uma afronta aos impérios. E durante todo o século XIX, houve relatos de canibalismo, sacrifícios humanos e perigosos rituais místicos eram frequentes no país. Foi então, no século XX, com a chegada e a dominância dos Estados Unidos no país, que as histórias foram atribuídas a uma figura que ficaria conhecida como zumbi. Foi então quando os americanos voltaram para casa levando a lenda consigo e começaram a disseminar as histórias por lá. Nas décadas de 20 e 30, as revistas de Pulp Fiction eram cheias de contos sobre mortos que voltavam em busca de vingança. Nas lendas originais, zumbis são humanos trazidos de volta à vida por algum tipo de magia. A palavra tem origem na religião voodoo do Caribe, o que pode ser derivado da palavra africana Zmab, que significa Deus, ou zumbi, que significa carne, e também a palavra Ndzumbi, que significa cadáver, no idioma Mitizogo do Gabão. Alguns ramos do voodoo haitiano e da África Ocidental acreditavam que algum tipo de feiticeiro poderia trazer os mortos de volta à vida para servir como se fosse um escravo, realizando trabalhos pesados e maus altos para o seu mestre. Existem muitos rituais zumbis dentro do folclore voodoo e também na América do Sul, na maior parte no Brasil. Aparentemente, devido ao descaso com os mortos, há uma grande quantidade de cadáveres nas florestas amazônicas, o que poderia incentivar a realização de rituais do tipo. Bom, e eu acho que todos sabem o que houve na Amazônia na pandemia, né? O reconhecimento dos mortos-vivos veio através de dois autores que foram até o Haiti e supostamente presenciaram os verdadeiros mortos-vivos. Um deles foi o escritor, jornalista e ocultista William Seabrook, que visitou o país em 1927 e escreveu A Ilha da Magia, que contava sua viagem. Em um de seus capítulos, ele relata que encontrou zumbis trabalhando nas plantações de cana-de-açúcar durante a noite. Outro nome de peso para a lenda é Zora Noelle Hurston, que foi até o Haiti na década de 30. Em seu diário, que mais tarde foi publicado como um livro, ela conta que encontrou-se com um zumbi de verdade, e até mesmo tinha uma foto como prova. Os conceitos de zumbi foram renovados conforme o tempo, e ficaram ainda mais famosos após o surgimento nos cinemas. Na cultura pop, os zumbis têm muita força e há inúmeras produções envolvendo eles. Na música temos a música Thriller, do Michael Jackson. No streaming temos The Walking Dead, sendo uma das séries mais famosas de todos os tempos, e nos jogos temos The Last of Us, uma das melhores histórias já feitas em um videogame. O ponto que eu quero chegar aqui é que os zumbis sem dúvidas foram bem aproveitados na cultura pop, que praticamente se tornou parte da cultura de todo mundo, o que é sem dúvida extraordinário. Para chegar na parte científica, primeiro eu vou explicar rapidamente sobre vírus. Os vírus são pequenos organismos que não é bem definido ainda se são vivos ou não, e esses pequenos seres vivos são tão facilmente adaptáveis que podem evoluir apenas passando de um corpo para o outro, o que dificulta o extermínio por parte do corpo, já que nunca se sabe o que espera, ou seja, se um vírus derivado de um tipo de doença que pode controlar o organismo evoluir e fazer o mesmo, com uma taxa alta de transmissão, o risco de pandemia é real. Bom, na realidade já existem algumas doenças que podem, mas é claro que nenhuma delas pode trazer o paciente de volta à vida, mas podem transformar o infectado em um ser sem vontade própria. Uma delas é a síndrome de Clover-Bussy,
que é uma doença que afeta os lobos parietais e na maioria das vezes é causada por fortes batidas na cabeça. Segundo alguns relatos, as pessoas com essa síndrome desenvolvem a vontade de colocar objetos inadequados na boca, a incapacidade de reconhecer pessoas e quando estão em estado catatônico podem ficar bastante violentas. Uma outra doença é a encefalite letárgica, ou doença do sono, que veio a afetar milhões de pessoas após a Primeira Guerra Mundial. Também é descrito que transforma as pessoas em zumbis. As pessoas que eram afetadas pela doença eram acometidas de uma profunda sonolência e psicose. Na natureza, existem alguns tipos de vírus que transformam animais em zumbis. Se você conhece The Last of Us, sabe que as pessoas são infectadas por um fungo. E é justamente isso que ocorre com formigas que são infectadas pelo fungo Ophicordyceps unilateralis, que são controladas pelo parasita. O fungo faz com que a formiga suba alto para que espalhe os seus esporos através do crânio da hospedeira para as formigas mais abaixo, assim também as infectando. Também vale citar as vespas Glypatullintellis, que colocam seus ovos nos corpos de lagartas. E assim que os ovos se abrem, ainda dentro do corpo da lagarta, ela se alimenta da lagarta ainda viva. Depois as vespas formam casulos no local e mesmo contra sua vontade, as lagartas são usadas como segurança para afastar os besouros, como uma espécie de zumbi sem vontade própria. Ainda invisível ao olho nu, mas muito maior que os outros vírus, o fitovírus Sibéria-1 foi encontrado congelado na Sibéria, na Rússia. A descoberta foi publicada no Proceedings National Academy of Sciences. O vírus é extremamente complexo geneticamente, pode ser vivido, e os cientistas conseguiram fazê-lo infectar uma célula de ameba. Ele não pode infectar células humanas. No entanto, os cientistas alertaram para os riscos de aquecimento global. O descongelamento da permafrost siberiano pode liberar outros vírus perigosos, uma verdadeira caixa de Pandora. Bom, eu acho que é isso, né? Os zumbis são criaturas que intrigam a humanidade pelo fato de ser tão usado e tão disseminado na cultura pop que é quase impossível você não pensar, mas e se realmente existisse? E é realmente interessante imaginar como seria um mundo dessa forma. E até, se eu não me engano, eu li um estudo uma vez que dizia que se um vírus do tipo existisse, a contaminação mundial demoraria apenas 3 meses. E basicamente tivemos essa experiência na prática aí, né? Zumbis são intrigantes, e é uma criatura que sim, eu poderia ter posto no vídeo anterior, mas eu achei que valia um vídeo só sobre esse assunto. E é isso, né? Até o próximo, eu acho.